Boa tarde. Vamos continuar. Não simpósio, ainda tem alguns minutos aqui de expediente. Eu hoje estou abandonado aqui, sem nenhum secretário. Ah, tem ali o quinto secretário está ali. Walter, você tem alguma notícia para dar? Você não estava preparado para essa, né? Bom, ele disse que não tem nenhuma notícia para dar. Alguém quer fazer uso da palavra? Tabaco, você quer fazer uso? Você levantou o dedo aí. O microfone aqui. E também o Walterzinho. Estou precisando do microfone aqui, tá? Ah, está ali. Alô? Senhor presidente, senhores acadêmicos, boa tarde a todos. Eu queria aproveitar esse espaço e, a pedido do senhor presidente, só relatar um fato que eu tive a oportunidade de viver hoje, que eu acho que é muito importante, porque fala muito a respeito das nossas instituições e também do ponto de vista científico, um aspecto interessante. Há 26 anos atrás, eu tratei de um paciente portador de uma leucemia mieloide aguda, e esse paciente, enfim, naquela ocasião, entrou em remissão. Naquela ocasião, nós tínhamos a oportunidade de, era uma das estratégias, de congelar a medula óssea desse paciente e a possibilidade dele fazer uma consolidação, ou seja, uma intensificação com transplante autólogo. O paciente optou por fazer consolidação com quimioterapia, e, na verdade, esse material, que foi criopreservado no INCA, naquela ocasião, não havia nenhum serviço privado que se fazia isso e fizesse isso aqui no Rio de Janeiro, e nós fizemos isso lá no INCA naquela ocasião. Esse paciente, então, foi tratado há 26 anos atrás, e há 6 anos atrás, ele começou a apresentar um quadro hematológico e foi diagnosticado com uma segunda leucemia. Na verdade, ele tinha alguma característica genética, que isso não é relevante, mas o fato é que ele desenvolveu uma segunda leucemia aguda, e nos últimos 6 anos, ele agora já estava com quase 70 anos, e ele optou por não fazer nenhum tratamento agressivo, não fazer nenhum tratamento intenso, e ele vem sendo mantido, apesar, ele tem aquilo que a gente acabou caracterizando como uma leucemia aguda crônica, porque ele foi tratado de uma forma paliativa, mantinha as células leucêmicas circulando, e ele estava vivendo muito bem, ele na verdade, ele é advogado, foi presidente da OAB, e mantinha suas atividades profissionais sem nenhum comprometimento. Mas, em janeiro, ele começou a ter problemas por causa da esplenomegalia, e ele começou a ter dificuldades para se alimentar, então nós discutimos sobre o tratamento, e naquela ocasião foi aprovado para uso, inclusive aqui no Brasil, um tratamento novo, uma droga, um inibidor de BCL2, chamado venetoclax, e essa droga, então, é utilizada, associada a um outro quimioterápico para tratar a leucemia. Isso também não é muito relevante, exceto pelo fato de que, ao contrário do que é descrito com essa associação, que é um tratamento bem tolerado para pacientes idosos, ele, de fato, fez uso desse tratamento, realmente destruiu completamente a leucemia, foi uma resposta realmente surpreendente, mas, desde então, ele nunca mais recuperou as suas células, né? Então, ele desenvolveu um quadro de anemia plástica e vem, nos últimos 3 meses, dependente de transfusões. Então, ele, segundas, quartas e sextas, ele recebe transfusões, frequentes internações por causa de infecções, pneumonites, enfim, uso de antifúngicos, antibióticos, um quadro bem complexo. E, de fato, depois desse período, conversando com o grupo que desenvolveu aquela droga, esse venetoclax, a expectativa é que alguns pacientes poderiam demorar até 3 meses. Mas surgiu a ideia de que, de fato, ele tinha essas células congeladas, mas 23 anos, essas células, primeiro saber se, de fato, elas estavam disponíveis ainda no INCA, quer dizer, na verdade, eu mesmo fui ao centro cirúrgico, fui eu mesmo que colhi as células dele. E, naquela ocasião, a estratégia era diferente, a técnica de congelamento era diferente, as bolsas eram diferentes, e, obviamente, a tecnologia evoluiu significativamente nesses anos todos. E a primeira dúvida é se as células seriam encontradas. E a primeira informação que eu tive é que elas antecediam essa mudança desse novo sistema informático, e que a primeira informação é que elas não foram encontradas. Quando, 2 dias depois, eu fui informado pelo grupo do laboratório que as células, de fato, estavam lá no tanque de nitrogênio, estavam lá, estavam disponíveis. Então, nós organizamos tudo, e hoje, de fato, no INCA, ele foi levado lá, ele tem um cadastro lá, ele foi levado para lá, e junto da enfermeira que cuidou dele também naquela época, nós descongelamos as células,
infundimos as células sem nenhuma complicação, e as células congeladas por 23 anos, eu acho que na literatura talvez seja o tempo maior de células descongeladas, elas tinham 94,8% de viabilidade. Então, essas células estavam absolutamente íntegras, com número de células mais do que suficiente que nós utilizamos para fazer um resgate de transplante autólogo. Então, eu acho que isso reflete várias coisas, mas, na verdade, a primeira coisa que eu queria mencionar é o respeito à instituição. Eu acho que o processo foi absolutamente impressionante do ponto de vista da presteza, da agilidade, do comprometimento de todos aqueles envolvidos, o cuidado. Então, eu acho que isso, numa época tão complicada para todos nós, diante desses aspectos da descrença na instituição pública, e eu acho que isso me deixou muito feliz, particularmente, quer dizer, eu fiquei realmente emocionado lá de ter voltado lá naquele ambiente, enfim, que eu trabalhei durante tantos anos, e poder ver aquele processo. Na verdade, a unidade está muito melhor do que quando eu saí, e realmente foi muito... enfim, emocionante estar lá e junto com a família, e felizmente tudo correu bem. Eu espero que as células se recuperem, mas de qualquer maneira, eu acho que o relato é importante para ressaltar como que as nossas instituições públicas podem funcionar e suprir, enfim, os nossos desejos de dar uma boa assistência médica à nossa população. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Tabaque. Ele realmente, quando chegou aqui, ele chegou eufórico, ao meio-dia, 1 da tarde, não sei, e nos contou essa história. Eu falei, essa história tem que ser contada em plenário, porque ele é cheio de exemplos, né? Cheio de exemplos que o impossível é uma coisa, às vezes, muito possível, e que se torna impossível porque não fazemos direito. Uma célula congelada tantos anos, no mesmo lugar, estavam lá, íntegras, e o paciente até o momento vai bem. Eu falei, não, essa história é uma história para ser contada no plenário, e agradeço muito aí você ter ouvido e trazido isso para todos os acadêmicos e as pessoas que estão aqui. Sim. Na verdade, a minha única preocupação durante esse processo foi que, de fato, ao longo de todos esses anos, eu tenho professado contra essa criopreservação privada de células de cordão umbilical, né? E porque realmente isso, de fato, não deve ser realizado. Eu fiquei preocupado se, de fato, esse anúncio viesse contrariar essa história e todos agora resolvessem congelar suas células na eventualidade de ter leucemia. Mas eu acho que isso não deve acontecer. Eu continuo sendo contrário ao criopreservação voluntária de células de cordão umbilical para uso próprio, mas foi só isso. Bom, isso é matéria para uma outra reunião, podemos discutir aqui. Acadêmico Walterzinho. Depois, acadêmico presidente Novelino. Da Academia Nacional de Medicina, professor Jorge Alberto Costa Silva, excelentíssimos acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Há uma semana exatamente, eu fui incumbido pelo senhor de representá-lo e representar a academia na cerimônia de entrega do prêmio Tiradentes à reitora da UFRJ, professora Denise Pires de Carvalho. Então, lá fui eu. Estavam também na mesa os representantes da FAPERJ, os 2 diretores, os 3 diretores, os diretores, os 2 diretores científicos e tecnológicos, e um representante da UFRJ, e todos nós fizemos um breve discurso. A cerimônia foi muito bonita, ela recebeu o prêmio com muita emoção, a família foi homenageada também, de maneiras que eu creio que eu cumpri meu papel. Eu precisava relatar isso a todos. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Walterzinho. Em verdade, eu estava presidindo uma sessão aqui, saí correndo, mas falei, eu preciso deixar alguém lá. Eu queria cumprimentar a reitora Denise, ela tinha me pedido pessoalmente, inclusive, que fosse. Escalei o Zinho aqui, peguei ele pela mão, fomos de carro até lá, de um motorista esperando, falei com ela, cumprimentei, mas eu tinha que voltar, está aqui às 6. Cheguei aqui com 1 minuto só de atraso, 6:01, e o Walterzinho cumpriu a missão completa. Muito obrigado, Walter. Acadêmico Zé Luiz. O acadêmico Novelino e depois o acadêmico Zé Luiz. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores organizadores desse maravilhoso simpósio,
assisti toda a primeira parte, como Vossa Excelência. Repito aqui uma frase que eu já repeti muitas vezes nesta casa, que era do professor inesquecível Deolindo Couto, presidente várias vezes da nossa academia. Todas as vezes que um dos nossos se eleva, é motivo de orgulho para a nossa academia. E, por isso, eu queria comunicar ao corpo acadêmico, senhores visitantes, nos dão a honra também de estar aqui, senhores palestrantes, que o acadêmico José Eduardo Moraes Rego Souza recebeu uma homenagem internacional da Sociedade prestada em São Francisco durante o congresso chamado TCT, que nada mais é de que Transcatéter Cardiovascular Terapêuticas. Nós sabemos que o nosso acadêmico Eduardo Souza foi um dos pioneiros do uso do stent farmacológico em nosso país e um dos primeiros do mundo. Além disso, ele recebeu mais uma homenagem no Instituto Dante Pazzanese, onde dirigiu por vários anos. Inclusive, a sua esposa, doutora Amanda, nossa colega, também foi diretora daquele instituto, e que homenageou o nosso confrade mais uma vez. Então, senhor presidente, acho que é um orgulho para a nossa casa, viu, ter um dos nossos confrades que foi homenageado mundialmente, como Vossa Excelência, que já foi homenageado mais de uma vez. Muito obrigado. Obrigado, presidente Novelino. Acadêmico Zé Luiz. E depois, Carlos Alberto Barros Franco também. Senhor presidente, prezados confrades, convidados, eu quero me juntar aos confrades que me precederam ao vos anunciar boas notícias. Então, vamos das mais importantes. A mais importante, entendo, desse conjunto de notícias é que a Academia de Medicina de São Paulo, por unanimidade, elegeu nosso presidente, nosso professor Jorge Alberto Costa e Silva, como seu membro honorário. É uma felicidade, é um grande júbilo para a Academia de Medicina de São Paulo tê-lo entre os nossos confrades. Então, esta é uma homenagem que vos fazemos, e no dia 27 de novembro teremos a posse dos honorários eleitos para esse ano. Portanto, essa é a primeira boa notícia. A segunda notícia é que a professora Lina Mara Rizzo Batistella foi convidada pelo Dr. Vitor Tsao para fazer parte da National Academy of Medicine dos Estados Unidos. É a primeira vez que temos um brasileiro ocupando uma posição na National Academy of Medicine. Nós estamos extremamente felizes, e a professora Lina Mara, professora titular de Fisiatria da Faculdade de Medicina da USP e idealizadora e condutora de um projeto fabuloso, que é a Rede Lucy Montoro, de reabilitação. Ela, então, me pede essa honrosa missão, incumbe dessa honrosa missão de transmitir aos colegas da Academia Nacional de Medicina esse convite. Dia 19 de outubro, em Washington, ela tomará posse. E a terceira notícia é que no dia 24, 25, 26 e 27 de outubro, agora próximo, nós teremos o 20º Congresso Brasileiro de História da Medicina, que reúne a Sociedade Brasileira de História da Medicina, reúne a Associação Paulista de Medicina, reúne as academias de medicina do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Terá como a palestra inaugural a palestra do nosso querido José Carlos Valle, nosso confrade. O professor Basílio também faz parte das conferências magnas. Nós teremos também a presença do presidente da Fundação Hipocrática de Kos, da Grécia, que virá nos falar sobre a imagem de Hipócrates. E todos os senhores estão convidados, portanto, para esse evento também. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, acadêmico Zé Luiz, e obrigado também por esse título, mas há um bias aí, porque Vossa Senhoria é presidente lá
e é meu diretor aqui. Eu não sei de que maneira o senhor seduziu por unanimidade ali, pode ter sido isso, mas, de qualquer maneira, é uma honra e obrigado. Mas induziu, de alguma maneira. Muito obrigado. Cadê embaixo? Senhor presidente, acadêmicos, queridos convidados, eu só pedi a palavra, primeiro, para complementar a fala do confrade Daniel Tabac, que, com a humildade que o caracteriza, ele, na realidade, não apresentou a coisa da forma que é a realidade. Ele não trabalhou lá há tanto tempo. Essa unidade foi criada por ele, foi chefiada por ele, foi uma das primeiras, se não a primeira unidade de transplante, sempre funcionou dentro de uma instituição pública como um modelo de transplante, era a única unidade que fazia transplante no Rio de Janeiro, chegava ele dos Estados Unidos, me lembro bem, como um dos meus alunos brilhantes, né? E então é um motivo de grande honra para nós, e eu imagino que talvez esse tenha sido mais uma razão para ele ficar tão se sentir prestigiado pelo trabalho bonito que fez. Então, é importante que seja contada de forma completa, porque essa unidade existe graças à forma correta e perfeita que foi organizada pelo Tabac, que nada existia de transplante de medula óssea, eu imagino até nem mesmo no Brasil. E a outra coisa também, em relação ao que ele disse, que é importante, é como essa unidade, criada com tal zelo, foi capaz de conservar esse período todo de forma completa, as células para transplante, e coisa que muitas vezes não ocorre em unidades privadas. Eu recentemente tive a ocasião de, acompanhando um colega que tem mieloma múltiplo, fez um primeiro transplante e guardou uma segunda leva para fazer um retransplante. E, quando ele teve necessidade, foi buscar numa instituição privada, felizmente já foi fechada, as células haviam sido destruídas. Então, realmente é um momento de realmente muito orgulho ver como é que, em primeiro, um brasileiro teve competência para formar essa unidade e como essa unidade é mantida até hoje e funcionando de uma forma adequada. Parabéns, Tabac. E, por último, estava uma sessão secreta que eu cancelei, por uma razão muito simples. A diretoria aprovou, era um desejo antigo, imitando várias organizações internacionais, uma das quais eu pertenço, que os ex-presidentes têm um papel importante como um conselheiro. E aqui, apesar de já vir atuando assim, o estatuto estava dividido as funções, e foi aprovado na última reunião de diretoria que os ex-presidentes fariam parte de um conselho e com assento, voz, quórum e voto na diretoria como diretores à vida. Isso foi aprovado, o acadêmico Gesta fez a mudança, mas eu conversei com os ex-presidentes, Novelino e Francisco Sampaio. Infelizmente, Marcos está muito doente, e eu não me senti à vontade de colocar isso aqui há tão pouco tempo, de vir um novo presidente. Então, essa sessão secreta fica para a próxima gestão, de decidir de trazer aqui, apesar de estar aprovado pela diretoria ou não. Então, a sessão secreta foi suspensa por essa iniciativa de conversar com os ex-presidentes, e eles dois concordaram comigo. Então, é uma explicação só ao plenário. O Carlos Gesta já me ligou, acadêmico, para saber se tinha apresentado em plenário. Eu expliquei a ele que não, e as razões. Bom, vamos agora continuar. Convido o presidente Novelino para sentar-se à mesa e os organizadores, aí o acadêmico Maurício, Tabac e Paulo Hoff, para continuar o trabalho.
Obrigado, senhor presidente. Vamos dar continuidade ao simpósio. Então, eu tenho a honra de convidar para a próxima conferência, que será o Projeto Amazônia, dados preliminares de câncer de mama no Brasil. Tenho certeza que os senhores vão ficar encantados com esse trabalho que vai ser apresentado. E o professor José Bines possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, residência em Clínica Médica pela UFRJ e Rush Presbyterian St. Luke's University em Chicago. Tem um Fellow em Oncologia pela Northwestern University em Chicago, doutor em Oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer. Atualmente é médico sênior dessa instituição, desenvolve pesquisa em câncer de mama com foco em disparidades e acesso a tratamento, e é coordenador do Núcleo de Oncologia Mamária da Oncodor. José Bines, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Senhor excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimos acadêmicos, integrantes da mesa e demais acadêmicos, participantes, é uma honra estar aqui e falar sobre o Projeto Amazônia, e vou me estender um pouco e falar sobre um pouco de pesquisa em câncer de mama no país. Ia começar com um relato de uma paciente que eu vi algumas horas mais cedo, pela manhã no INCA, a dona Kátia, uma senhora de 50 anos, que entrou no consultório numa cadeira de rodas, trazida pelas 2 filhas, das 7 filhas. Ela não mora muito longe daqui, a uns 20, 30 quilômetros de distância. Ela, na verdade, estava na cadeira de rodas por um caso de erisipela de repetição, e as filhas acompanhavam e faziam o cuidado dela. A primeira vez que eu a tinha visto, ela já estava na instituição há alguns meses, e, na verdade, a primeira percepção de câncer de mama aconteceu há 2 anos atrás, e ao longo desse período, mais de 1 ano, ela demorou para conseguir chegar à instituição e iniciar o tratamento dela. Ela tinha e tem um tumor de mama localmente avançado, subtipo HER2 positivo, e ela não conseguia inicialmente abaixar o braço, o tamanho e o volume do tumor na mama dela. Ela vinha agora para o 4º ciclo de quimioterapia, antes de qualquer possibilidade de cirurgia, e ela tinha tido uma resposta excelente, se sentindo muito melhor, com 4 ciclos de uma droga antiga, antraciclina e ciclofosfamida. Então, acho que esse serve como ponto de partida para algumas coisas que a gente vai apresentar aqui, mostra um pouco da realidade da situação que a gente vive na cidade e no país em termos de câncer de mama. Esses são os meus conflitos de interesse, talvez o principal são que eu estou aqui apresentando a minha opinião pessoal, que não necessariamente refere à orientação do Instituto Nacional de Câncer. Se a gente olhar nesse site clinicaltrials.gov, que é um site conhecido em termos de pesquisa clínica, em termos de estudos de câncer de mama em andamento nesse momento no mundo, a gente vê uma disparidade bastante grande, aquelas cores mais fortes, vermelho, rosa, a gente vê os estudos onde eles são mais frequentes, no caso, Estados Unidos, Europa Ocidental, a gente vê o Canadá, e chama atenção também a China. O Brasil, aqui na América do Sul, representa o país com mais estudos em câncer de mama atualmente, mas se a gente compara com os demais países, demais continentes, esse número é bem menor. Uma outra forma da gente ver esse quadro é a gente fala, bom, esses são os estudos em andamento. E o que foi publicado nos últimos anos? Aqui, com as palavras breast cancer e de acordo com os diferentes países no PubMed, a gente pode ver as publicações. E, mais uma vez, a gente vê uma diferença bem significativa. Aqui embaixo, os Estados Unidos, a China, mais uma vez. E se comparado com números como o Brasil, a gente tem pelo menos mais 10 vezes as publicações, mais de 100 vezes, perdão, as publicações nesses países comparados com o Brasil. O Brasil se encontra abaixo, no caso da Índia, um pouco acima da Argentina.
Acho que várias razões a gente pode pensar no sentido de quais são as causas dessa disparidade, tanto de estudos em andamento quanto publicações em estudos clínicos em câncer de mama no país. Vários dos aspectos podem dizer respeito a questões regulatórias, de estudos clínicos e exigências que são muitas vezes maiores do que as exigidas em outros países. E um dos estudos que eu queria mostrar, de um estudo em câncer de mama, alguns anos atrás, que a gente teve a oportunidade de participar, considera o tempo de aprovação desse estudo no Brasil, dentro aqui da América do Sul, representado em verde, quando comparado com outros países e outros continentes. A gente vê aqui, sim, 10 vezes mais o tempo de aprovação de um estudo clínico quando comparado com países como na América do Norte, e mesmo na Europa a gente vê também uma diferença substancial. Como potencialmente alguma das razões que, apesar de vários centros acadêmicos bem preparados, investigadores bem treinados, a gente ainda tem um número de estudos, tanto de iniciativa do investigador, quanto de estudos internacionais, muito pequeno quando comparado com o restante do mundo. Dentro desse cenário, há 14 anos atrás, um grupo de oncologistas, pensando nessa situação e tentando modificar um pouco ela, criou o primeiro grupo cooperativo de estudos em câncer de mama, denominado GBCAM, e vem desenvolvendo estudos tanto epidemiológicos como estudos clínicos, tentando mapear um pouco mais a situação de câncer de mama no país e, de alguma forma, contribuir para alguma dessas mudanças. Mais recentemente, há 5 anos atrás, o GBCAM passa a fazer parte do LACOG, que é um grupo maior, não somente de câncer de mama, mas um grupo cooperativo latino-americano de pesquisa clínica. A gente teve a oportunidade, eu acho que como acontecimento mais relevante dentro da pesquisa do grupo, a apresentação de um estudo clínico em colaboração com o grupo espanhol e latino-americano, um estudo que avalia a adição de um outro quimioterápico nesse grupo de pacientes com câncer de mama triplo negativo, um estudo relevante que deu a oportunidade a gente não só de desenvolver o estudo, mas participar da concepção deles. Essa é a primeira vez que um estudo clínico separa pacientes com câncer de mama triplo negativo e avalia esse grupo separadamente. O estudo foi publicado e está em vias de ser publicado no Journal of Clinical Oncology. O estudo tem um resultado negativo, mas uma contribuição importante, a meu ver, dentro desse cenário de câncer de mama. Boa parte do que eu vou apresentar agora diz respeito aos estudos epidemiológicos que o grupo vem desenvolvendo ao longo do tempo. A gente viu essa apresentação mais cedo, e aqui a gente tem dados do INCA que vem de uma forma rotineira mostrando os números de câncer, não somente de mama, e não somente em mulheres no Brasil ao longo dos anos. Essa é a estimativa para 2018 e 2019. Anualmente são por volta de 60 mil novos casos de câncer de mama, e isso representa por volta de 1/3 do total de câncer de mama nas mulheres no país. A gente entende também que essa distribuição no país, ela não é uma distribuição homogênea, essa incidência vai variar, e ela é maior em regiões do Sul e do Sudeste, quando a gente compara com a região Norte e Nordeste. Em busca de mais granularidade nessas informações, a gente desenvolveu os estudos Amazônia, que eu vou mostrar algumas informações, para entender um pouco mais do estadiamento de câncer de mama no país, a questão de idade, a questão de seguro dessas pacientes, se público ou privado, e se isso tem alguma repercussão em termos do desfecho do câncer de mama. Então, a Amazônia foi a homenagem que a gente deu a essas mulheres valentes, destemidas, são personagens da mitologia grega, guerreiras que queimavam o seio direito para facilitar o uso do arco. E a nossa homenagem às mulheres brasileiras e às mulheres, em particular, com câncer de mama.
O estudo, parte dele foi recentemente publicado nesse ano na The Breast, e vou mostrar então para vocês alguns dados a respeito dessas pacientes, que é uma coorte retrospectiva, por volta de 4.000 pacientes no Brasil todo, instituições públicas e privadas, e aqui é uma fotografia das pacientes com estadios 1 a 3 e que foram submetidas à cirurgia no país. Os dados foram coletados em 2001 e 2006, e a gente, sem dúvida, avançou ao longo desse tempo em termos do cuidado de câncer de mama, e um segmento posterior, 2011 e 2012, para a gente ter uma avaliação da evolução dessas pacientes. Quem foi a população estudada? A maior parte era de centros de instituições públicas, por volta de 80%, e eu acho que, de uma forma, reflete muito bem o que a gente tem no país em termos de SUS e saúde suplementar. Os números são muito próximos. A maior parte da coleta de dados foi em instituições do Sudeste. E daquele número total de mais de 4.000, a gente tem por volta de 2.300 pacientes que se encaixam nesse perfil, estadios 1 a 3 e submetidas à cirurgia da mama. Um dos subestudos, e aqui eu chamo a atenção para o dado interessante em relação à possibilidade de carcinoma hereditário. Essas pacientes, em sua maior parte, não foram testadas, mas critérios como mencionados anteriormente, como idade diagnóstico, a presença de outros tumores ou determinados grupos étnicos, seriam características que justificariam a testagem para câncer hereditário. E dessa população, então, a gente tem que, por volta de 37%, mais de um terço, seria candidata à testagem para câncer hereditário. Em relação à questão de idade e estadiamento dessas pacientes, a idade mediana de 54 anos dessa população, e um percentual bastante elevado de estadios 2 e estadios 3. 54% de pacientes diagnosticadas com estadio 2 e quase um quarto das pacientes diagnosticadas com estadio 3. Quando a gente separa de acordo com o tipo de seguro, se a paciente tinha seguro privado ou se ela era atendida pelo Sistema Único, a gente vê que, em relação à idade, não há uma aparente diferença significativa, ou seja, as mesmas idades, mesmos grupos etários, as pacientes são diagnosticadas no Sistema Único ou na clínica privada. Em contrapartida, o estadio de apresentação dessas pacientes é muito distinto. Aqui em laranja, a gente vê aquelas pacientes que se apresentam com estadio 1, bem mais frequente no segmento privado, e, ao mesmo tempo, em azul, as pacientes com estadio 3, bem mais frequente no segmento público, quando comparado com o segmento privado. Então, a gente tem praticamente o dobro das pacientes se apresentando com estadios iniciais no segmento privado e mais do dobro das pacientes se apresentando com estadio 3 no segmento público. Em termos de subtipagem molecular, ou através da imunohistoquímica, um surrogate para esse subtipo molecular, por volta de metade das pacientes estudadas tinha esse subtipo luminal A, na sua maior parte com receptor hormonal positivo, um pouco abaixo do que a gente vê nos países mais desenvolvidos. Esse subtipo triplo negativo, com ausência de receptores hormonais e ausência de HER2, por volta de 20%. E os nossos dados são semelhantes a de um grupo de patologia de São Paulo que publicou anteriormente, que essa incidência de tumor triplo negativo parece ser um pouco maior no norte e no nordeste do país. Quando a gente analisa a sobrevida de acordo com o subtipo molecular, a gente observa que nos subtipos, no estadio inicial, não há grande diferença em termos da sobrevida dessas pacientes, independente do subtipo de tumor. Sejam eles tumores luminais, sejam eles tumores basais, triplo negativos. Em contrapartida, quando a gente observa as pacientes com estadio 3,
o prognóstico é extremamente pior para aquelas pacientes com tumores triplo negativo e pacientes com tumor HER2 positivo. Aqui eu chamo a atenção que no momento da realização do estudo, pouco mais de 10% das pacientes tiveram acesso ao uso de anticorpos monoclonais, no caso trastuzumab, para tratamento da doença HER2 positivo, que sabidamente tem um importante impacto no desfecho dessa doença. E uma outra publicação um pouco anterior, do mesmo grupo, mostra uma diferença de sobrevida de acordo com o estadio das pacientes, a apresentação inicial, mostrando que aquelas pacientes que se apresentam com estadio 3, por volta de 3 anos, por volta de 60% delas estão vivas, enquanto que aquelas que se apresentam no serviço público, elas vão ter uma sobrevida acima de 80% ao longo do mesmo período. O que mostra, mais uma vez, a disparidade que existe, tanto na apresentação e, eventualmente, no desfecho das pacientes, de acordo com o serviço onde essa paciente é atendida. Recentemente, tem uma publicação muito relevante, a meu ver, uma das publicações mais importantes brasileiras em termos de câncer de mama, não feita pelo nosso grupo, mas que merece atenção e que eu vou mostrar alguns dados em seguida, que, a meu ver, colocam em contexto. Colocam em contexto a apresentação dessa paciente que eu vi mais cedo pela manhã, os dados que a gente obteve e talvez para onde a gente queira ir no Brasil em termos de câncer de mama. Esse é um estudo publicado pelo grupo liderado pela UERJ, no Lancet Global Oncology, um pouco mais cedo esse ano, analisando a tendência etnorracial e social no estadiamento e diagnóstico de câncer de mama, num período que vai de 2001 a 2014, através da análise principalmente de registros hospitalares de câncer no país. Essa evolução em termos do estadiamento de câncer de mama, a gente pode dizer que há uma estabilidade ao longo desse período, sem grandes mudanças. Talvez se a gente forçar um pouco, nas pacientes com estadio 1, aqui em verde, há um pequeno aumento ao longo do tempo. Curiosamente, o estadio 4, se a gente compara o Brasil com os países mais desenvolvidos, esse percentual de 5% é constante ao longo de todos os países. Mas o que a gente vê, na verdade, é que as pacientes com estadio 2 e 3, pouca mudança aconteceu ao longo desses 15 anos de evolução. E que os autores pontuam exatamente isso, que por volta de 40% de pacientes com tumores em estadio avançado de 2001 a 2014. E quando eles analisam quem é a população e se há diferença etnorraciais, as pacientes pardas e negras, com pouca educação formal, tinham a maior prevalência de tumores avançados, quando comparadas com as mulheres brancas que tinham acesso à educação universitária. Essas com a menor prevalência. Um outro dado muito relevante, a meu ver, e que eu acho que a gente deveria mais tarde colocar em perspectiva e em discussão, é que a prevalência de tumores localmente avançados no país, quando comparado com outros países como a Noruega, antes da Noruega estabelecer o programa de rastreamento, a gente tem mais de 2 vezes tumores localmente avançados do que quando a Noruega estabeleceu o seu programa de rastreamento. E, mais uma vez, pelos autores, eles fizeram um cálculo que, através do rastreamento com mamografia, com 80% da população atingida, 2.500 mortes podem ser evitadas. Se essa mesma estratégia, com alcance de 80%, se diminuir o estadio de 3 e 4 para 2, o cálculo é de que 7.500 mulheres vão deixar de morrer de câncer de mama. E, segundo eles, a mudança do foco
para uma abordagem de diagnóstico precoce da doença assintomática, poderia potencialmente prevenir um número muito maior de mortes do que o screening de mulheres assintomáticas. Em conclusão, a meu ver, estudos epidemiológicos básicos, translacionais e clínicos são fundamentais para a melhoria dos cuidados de câncer de mama no país. Alguns passos tímidos iniciais foram dados nas últimas décadas, mas ainda há muito por fazer. E, a meu ver, a comunidade médica, as instituições acadêmicas, os meios de comunicação e a população leiga precisam se unir para dar continuidade. Muito obrigado. Dando sequência, então, eu gostaria de chamar o acadêmico Paulo Hoff, que possui graduação em Medicina pela Universidade de Brasília e tem também a felicidade, como ele, de ter participado do programa de residência em Medicina Interna na Universidade de Miami e fez a sua formação em Oncologia no MD Anderson em Houston. Ele tem doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo em 2007, professor e livre-docente pela Universidade de São Paulo em 2008, e atualmente é presidente da Oncologia da Rede DOR. Ele é conselheiro do Grupo Técnico Científico de Tumores Gastrointestinais. Do Paulo. Senhor presidente Pietro Novellino, os caríssimos colegas, doutor Daniel Tabac, doutor Maurício, caros confrades, senhores palestrantes, nossos convidados, é um grande prazer falar sobre esse assunto, embora seja um assunto bastante delicado e difícil. Mas eu vou tentar fazer um sumário rapidamente de como eu vejo a questão da incorporação de novas tecnologias no SUS em relação ao tratamento do câncer e colocar um pouco em perspectiva essa questão do custo versus o valor. O câncer continua sendo um problema de saúde pública enorme no mundo inteiro, mas no Brasil ele começa a atingir proporções quase que epidêmicas. Esse ano nós fomos surpreendidos com a notícia que em 10% dos municípios brasileiros o câncer já ultrapassou os eventos coronários como principal causa de morte. Talvez os nossos colegas cardiologistas estejam fazendo um trabalho excepcional e tenha influenciado este resultado, mas a verdade é que, com o envelhecimento da população e o aumento da incidência de câncer, nós vivemos hoje uma situação em que mais ou menos 600 mil brasileiros terão a doença anualmente. Outro fato importante é que o câncer não é uma doença. Isso já foi apresentado várias vezes hoje, mas vamos reforçar que o câncer é um conjunto de doenças com uma característica em comum, que são doenças causadas por mutações genéticas, não necessariamente germinativas, na sua maior parte somáticas, mas que são mutações diferentes que levam a doenças distintas na sua evolução, no seu prognóstico e, consequentemente, no seu tratamento. Essas modificações elas precisam ser seriadas até que você atinja uma situação em que o controle celular esteja completamente destruído e o tumor se forme. E a verdade é que existem múltiplos pontos hoje na área do genoma que podem ser afetados e levar a essa situação do câncer. Esse cartoon, esse desenho, é uma simplificação óbvia das vias de transdução desse sinal, mas nós sabemos que, em geral, os sinais que levam a estímulos no núcleo celular começam na superfície das células, pela dimerização de receptores, que ativam em cascata uma série de proteínas e enzimas que levam a algum tipo de atividade no núcleo celular. Alterações em qualquer ponto destas vias podem levar à formação do câncer. O que é importante é que nós estamos conseguindo identificar várias dessas alterações e cada uma delas passa a ser um potencial alvo de tratamento. Isso levou a uma revolução enorme no tratamento da doença. Levou à formação do que nós chamamos da terapia molecular. Nada mais é que o uso de uma droga que bloqueia o crescimento e disseminação do câncer pela interferência em moléculas específicas envolvidas na carcinogênese e no crescimento tumoral. Hoje nós identificamos diversas áreas relacionadas ao ciclo do crescimento celular que podem estar alteradas na formação do tumor
e para praticamente cada uma destas vias existe uma estratégia de combate sendo desenvolvida com a ideia de fazer o tratamento cada vez mais direcionado, atingindo uma personalização do tratamento e levando a um resultado melhor do que nós tínhamos anteriormente. E como eu disse anteriormente, este conhecimento e essa nova estratégia levou a uma explosão no número de medicações disponíveis no mercado. Essas são certamente apenas algumas das medicações, e quando nós, Dr. Tabak, estávamos lá no Jackson, trabalhando como residentes, nós podíamos contar com algumas dezenas de produtos oncológicos para tratar os nossos pacientes. Hoje, uma visão rápida no PubMed mostra que existem aproximadamente 1.200 novas moléculas de combate ao câncer em investigação no mundo, levando a uma explosão na disponibilidade, mas, consequentemente, na complexidade do tratamento destes pacientes. O que leva a uma decisão importante em quem usar essas medicações. E é importante que a aprovação da medicação elimine os fatores subjetivos, como propaganda, opinião, superstição, folclore, certezas sem embasamento, e se baseie em evidência. E talvez seja esse o ponto que nós temos que discutir, que nível de evidência é necessário para a aprovação de uma medicação. Quando nós falamos na aprovação de uma medicação ou incorporação de uma tecnologia, nós sabemos que o ponto central é o paciente, mas existem outros interesses e outras ideias envolvidas. Você tem as fontes pagadoras, os médicos que prescrevem, a indústria farmacêutica, os detentores de patente, e aí se faz necessário no mundo inteiro a criação das agências regulatórias que conseguem fazer uma harmonização destes objetivos, colocando em primeiro plano o paciente. As agências regulatórias, elas enfrentam um dilema constante, elas precisam aprovar essas medicações o mais rapidamente possível para que os pacientes possam ser tratados de maneira adequada, mas precisam evitar que terapias que não funcionem ou que causem dano sejam eliminadas ou não aprovadas, e isso, consequentemente, faz com que elas também tenham uma obrigação de gerar dados que possam ajudá-las nas decisões acima. No Brasil, nós temos um sistema bastante complexo, mas acho que inteligente, na aprovação de novas tecnologias, não só em câncer, mas em outras áreas também. Um produto ele tem que primeiro ser aprovado na Anvisa. A Anvisa basicamente determina a eficácia ou não e segurança do produto, e depois há duas linhas diferentes de incorporação. Acima você tem a linha do sistema público. O Ministério da Saúde, através de uma entidade chamada Conitec, eu vou explicar isso um pouquinho mais detalhadamente, faz uma avaliação e leva a incorporação ou não no rol de medicamentos do SUS, que será então distribuído à população via as unidades que trabalham no Sistema Único de Saúde. Abaixo nós temos a via que é seguida pelas medicações utilizadas no sistema privado, saúde suplementar, onde a Agência Nacional de Saúde Suplementar faz este papel de identificação e colocação dos produtos no rol, e depois as companhias seguradoras de convênios fazem, então, a disponibilização aos pacientes via os prestadores, obviamente. A verdade é que a incorporação dessas medicações e produtos no SUS é complexo porque os recursos públicos são finitos. Se nós tivéssemos recursos infinitos, haveria, obviamente, uma facilidade muito maior na escolha e na disponibilização. Como os benefícios são finitos, é muito importante que haja um benefício real e um avanço na incorporação de um novo produto para que valha a pena. E isso é o que é o complexo, e nós vamos tentar discutir isso um pouquinho mais. Pelo menos, teoricamente, especialmente no Brasil, o custo não deveria ser necessariamente parte da equação, mas nós vamos ver que é impossível você dissociar o custo do processo decisório. Então, como nós estamos falando em incorporação do SUS, é necessário nós explicarmos o que é a Conitec, que é um órgão do Ministério da Saúde. Ele tem um plenário que é composto por representantes do Ministério da Saúde, cada secretaria do Ministério, em número de 7, tem um representante do CFM, um representante do Conselho Nacional de Saúde, um representante do CONAS, um do CONASEMS, um da ANS, um da Anvisa, e existe uma secretaria executiva disponibilizada pelo Ministério da Saúde.
há um fluxo de aprovação, e eu não vou entrar detalhadamente, mas desde a apresentação de um pedido à Conitec até a discussão interna e disponibilização, este processo, além de poder levar muito tempo, ele tem limitações importantes. Não são todas as entidades ou todos os interessados que podem, por exemplo, apresentar o pedido de incorporação de um produto. Há um dossiê que precisa ser feito para essa incorporação, o que já começa, então, dificultando desde esta fase inicial, e nós veremos que há uma certa morosidade e, talvez, eu diria, uma transparência menor do que seria desejável em todo este processo, que leva uma velocidade aquém daquela desejada. Se nós olharmos o período de 2013 a 2017, um período curto de tempo, nos Estados Unidos, o FDA aprovou 60 produtos para tratamento de câncer neste pequeno produto. No Brasil, a Anvisa, destes 60, aprovou 32. Não é um número tão ruim, certo? Mas a disponibilidade no sistema privado, no rol de medicações pagas pelas seguradoras de acordo com a Agência de Saúde Suplementar, foi de apenas 5 e no SUS, 0. Então, eu sei, e alguém vai lembrar que tivemos incorporação de certos produtos moleculares recentemente, mas lembrando que estes foram aprovados nos Estados Unidos antes de 2013. São produtos mais antigos que estão sendo agora incorporados. Então, uma diferença de velocidade de aprovação e incorporação gritante. E eu só posso imaginar que o custo tenha muito a ver com este processo lento de incorporação. Como eu disse, se os recursos fossem infinitos, provavelmente nós não estaríamos tendo essa discussão agora. Se nós olharmos o gasto per capita em saúde no mundo inteiro, aparentemente o Brasil não está tão mal. Embora ele esteja no segundo grupo, na realidade ele está na parte de baixo do segundo grupo. Se nós olharmos dados da OECD, o Brasil fica até acima da média em gasto percentual do PIB em saúde. Mas notem, por favor, que no caso do Brasil, há duas características importantes. Primeiro, há uma divisão quase igual entre o que é gasto no sistema público e privado, diferente do que acontece em outros países, se vocês olharem as barras mais escuras e mais claras. Esse é o primeiro. O segundo ponto é que o nosso PIB per capita é baixo. Então, quando você fala em gasto por PIB percentual, parece ser um número relevante, mas quando você coloca este número em dólares, aí nós despencamos na lista dos gastos por habitante no Brasil. Porque a nossa economia, embora grande, também tem que sustentar uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Então, a situação atual aqui, com um pouco mais de 200 milhões de habitantes, 3/4 dependem do SUS, e 1/4 depende da saúde suplementar. No entanto, quando nós olhamos os recursos disponibilizados, mais da metade está disponível para aqueles que fazem uso da saúde suplementar e um pouco menos da metade para aqueles que fazem uso do SUS. E certamente a solução aqui não é mexer naquele quarto que está na saúde suplementar. Eles não estão recebendo demais. O problema é os que recebem, são tratados pelo SUS, é que têm disponibilidade de menos de recurso. E aí vem a questão, quando você tem parcos recursos, você tem que fazer escolhas difíceis. E como fazer? Como dividir esses recursos? O gasto em oncologia cresceu. E eu coloquei um comparativo feito pela revista Galileu, que eu achei muito interessante, porque o gasto do SUS com produtos oncológicos, em 7 anos, quase que dobrou. Então, está se colocando mais recursos. Mas, no mesmo tempo, despencou o recurso disponível para pesquisa. Não há mágica, você acaba tirando de algum lugar os recursos. Não há nenhuma evidência de que tenha saído de uma coluna ou a outra, eles simplesmente fizeram uma análise mostrando como o orçamento limitado leva a escolhas difíceis em algum ponto. E aí vem a questão, qual é a diferença do custo e do valor? O custo é alto. O acadêmico Daniel Tabac já colocou aproximadamente o custo da imunoterapia. Imunoterapia, 50 a 60 mil reais por mês a perder de vista. Os pacientes ficam anos em tratamento.
Carticel, que ainda não está disponível no Brasil, $475 mil por um tratamento. E assim vai. Então, o custo aumenta cada vez mais. Mas e o valor do que nós estamos recebendo? E qual é a diferença evidente entre custo e valor? A melhor e mais simples definição de custo e valor que eu encontrei foi essa. Custo é o que você paga. Valor é o que você recebe. Ou a interpretação sua do que está recebendo pelo valor pago. Então, obviamente, que custo ele é um tema objeto, mas o valor é subjetivo. E nós precisamos decidir o que é valor para a sociedade ou não quando falamos de incorporação no SUS. Alguém aqui questionaria o valor de um paraquedas independente do custo, se você estivesse caindo de um avião naquele momento? É inestimável, não tem valor. Impossível de colocar o valor em algo que salva a sua vida imediatamente. Então, o custo aqui é totalmente irrelevante. O valor é inestimável. Então, claro, situações como essa são raras, de tão preto e branco, mas é com isso que nós devemos contar e tentar nos aproximar. E esse é o dilema da incorporação. Se nós colocarmos num gráfico a eficácia e o custo, o que for ineficaz não deve ser incorporado independente do custo. Não tem valor nenhum, é ineficaz. Agora, quando você tem eficácia, quando você incorpora? Se o custo for baixo, é fácil de incorporar. Se o custo é alto, você tem que decidir qual vai ser o limiar que vai te permitir fazer a incorporação ou não. No tratamento do câncer, nós temos vários objetivos. E é importante nós pensarmos no objetivo para determinarmos qual é o nosso valor. A cura do câncer é o nosso primeiro objetivo. E claro que qualquer medicação ou produto que leve à cura terá um valor quase que inestimável. Mas a realidade é que na doença avançada, poucos tratamentos levam à cura. Na maior parte das vezes você consegue uma resposta, controle de sintomas e prolongar a sobrevida. E aí é que começa o dilema. Em que ponto você traça a linha que o valor deste benefício começa a ser razoável? Eu coloquei aqui 2 gráficos. Os 2 são de imunoterapia. Eu não queria entrar em detalhes de produtos, mas à esquerda nós temos o gráfico do uso da imunoterapia em pacientes cujos tumores têm instabilidade microsatélite. As curvas separam rápido, ficam separadas por muito tempo, e você pega pacientes que tinham menos de 6 meses de expectativa de vida e eles vivem anos. O valor está muito claro do uso do produto neste caso. Na segundo gráfico, é imunoterapia de novo, num câncer do trato gastrointestinal, mas sem presença de instabilidade microsatélite. Há diferença. Os pacientes vivem mais com a imunoterapia, mas as curvas são muito mais próximas. Quanto vale essa diferença entre os pacientes que receberam imunoterapia ou não? Vale R$60 mil por mês? Certo? Nós estamos falando de quantias extremamente elevadas. E aí entra um conceito que tem sido utilizado por alguns países para fazer essa determinação do valor do tratamento, que é o QALY. O QALY é uma medida ajustada que leva em consideração o custo da intervenção, o benefício em termos de sobrevida e tem um moderador, que é o grau da qualidade da sobrevida. Então, por exemplo, um exemplo dramático seria, você tem um tratamento que dobra a expectativa de vida do paciente, mas causa cegueira nos pacientes. Você descontaria, em vez de ser uma qualidade 1, que seria o normal, talvez seja uma qualidade 0,5. Então, você multiplicaria o tempo de ganho por este modificador e depois acha o QALY por ano ajustado de vida. E o NICE, que é o sistema criado na Inglaterra para fazer a determinação de incorporação de medicamentos, usa o QALY e chegou a uma conclusão, que ele pagaria a qualquer terapia que atingisse um QALY de 30 mil libras por ano com qualidade de vida ganho. Mesmo na Inglaterra, houve muita crítica a esse tipo de intervenção e já houve até uma medicação que se incorporou a 48 mil libras, mas eles ficam mais ou menos nessa ordem. Então, se você tiver um tratamento que é extremamente eficiente, mas cujo QALY vá a 100, 200 mil libras, não será incorporado. É justo com o paciente que tem o problema e melhoraria? É uma questão filosófica a ser decidida.
mas a sociedade como um todo acaba aceitando. A Organização Mundial de Saúde fez uma sugestão, que países deveriam usar um quali de 3 vezes o seu PIB per capita. No Brasil, seria algo ao redor de $30 mil por quali. Muitas das terapias que nós discutimos aqui não encaixariam num quali deste tamanho. Então, são decisões complexas. No Brasil não é, pelo menos não oficialmente, não é utilizado o quali ainda, mas talvez fosse um modelo que poderia ser incorporado não como um único fator de decisão, mas para assessorar as pessoas que estão tomando essas decisões quando ou não incorporar. Porque não há outra maneira, nós temos que criar algum sistema que tenha evidência. A medicina baseada em evidência é algo que nós todos aqui aprendemos a respeitar dentro do método científico. Então, por que não procurar trazer um pouco desta ideia de método científico para a aprovação dessas medicações também? Certamente eu não acho que o quali sozinho seria adequado. Como eu mostrei, uma curva que separa da maneira que separa da imunoterapia em pacientes com instabilidade microsatélite, fica difícil de você dizer alguma coisa, mas em curvas com diferenças menores talvez seja justificado. Porque nós precisamos chegar a um ponto em que nós vamos dar a quem precisa o que funciona. É a única maneira que nós vamos conseguir utilizar esses recursos tecnológicos que estão chegando, porque o custo é inimaginável com o número enorme de novas medicações e o número crescente de pacientes também. Então, já acabando, senhor presidente, eu acho que o papel que a Anvisa e o Ministério da Saúde via o Conitec exercem é fundamental. O Brasil é um país que é respeitado pelo seu sistema regulatório, mas esse sistema, embora inteligente, precisa sempre ser adequado. Tudo pode sempre melhorar, ser lapidado. Eu acho que a representatividade médica e de usuários precisa ser aumentada. Se nós olharmos puramente pelas instituições representadas, só o CFM tem representação na Conitec. Acho que precisaríamos aumentar a representação de especialistas, ou a Conitec poderia criar câmaras com entidades como, por exemplo, a Academia Nacional de Medicina, que assessorassem certas decisões para determinar o que é valor ou não. Os critérios de incorporação precisam estar claros. Nós precisamos ter uma ideia por que determinado produto foi aceito ou não foi aceito, claramente, mesmo que envolvam soluções e decisões difíceis como as que passam pelo custo do tratamento. E acho que é uma oportunidade enorme para que o SUS exija estudos de farmacoeconomia para levar à incorporação do que realmente dê o melhor valor para os nossos pacientes. Obrigado, senhor presidente. Bom, nós vamos ter agora a oportunidade para discutir. Então, eu queria convidar os palestrantes que ainda estão aqui conosco, Alfredo, Pines, Rodrigo, Mayra, para sentarem aqui na mesa e nós vamos abrir, o presidente vai abrir para a bancada acadêmica para as perguntas. Está aberta a palavra para os senhores acadêmicos. Acadêmico Otávio Vaz. Posteriormente, acadêmico Marcelo Baczynski. Senhor presidente, senhores componentes da mesa, alguns confrades que organizaram esse belíssimo curso hoje, confrades amigos, convidados. Eu queria inicialmente parabenizar o alto nível do curso, dizer que é difícil ter uma pergunta depois de tão belas exposições. Apenas para tecer alguns comentários, eu vou também perguntar uma coisa. Eu estava conversando com o Maurício, que em 76, 78, nós fazíamos adenomastectomia em doentes com displasias graves, doentes muito desconfortáveis no Brasil, e essa era uma cirurgia altamente condenada pelo americano. O americano olhava isso como dizia assim, isso jamais se fará. E hoje, essa é uma cirurgia proposta e vem sendo discutida e sendo aplicada cada vez mais
para o tratamento profilático do câncer de mama, ou seja, nossas verdades são muito relativas. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é em relação ao que foi colocado aqui como screening, que é aceito no mundo inteiro que a mamografia é um exame que serve como screening e tem nos seus 40 anos a idade em que ela deve ser iniciada, salvo alguma outra situação de hereditariedade ou que envolva uma pesquisa mais precoce. A pergunta é, num doente, uma mulher que tem mamografias normais, não tem fatores de risco, qual a idade que essa investigação deve parar? Nós estamos sabendo que a nossa sobrevida hoje, doentes de 80 anos, são comuns, 90 alguns, e em 2050 teremos doentes com 100 anos em grande quantidade. Qual é a idade que a gente diz assim, não, a senhora não precisa mais fazer essa investigação, o seu colesterol não precisa mais ser dosado? Que idade a gente para isso anualmente? A segunda pergunta é para o meu ilustre amigo, confrade, que sempre me impressiona com as suas apresentações, o Paulo Hoff. Eu estava na sessão, numa reunião da Surgical Society of Oncology, quando eu vi pela primeira vez o americano trazer à tona um assunto que me impressionou na época. O câncer de pâncreas sendo apresentado no indivíduo idoso, em que, pesados os custos-benefícios, perspectiva de cura, sobrevida desse doente, chegou-se à conclusão que o custo para tratá-lo ia ceifar o custo de tratamento de alguns outros doentes e que não valeria a pena. O Paulo apresentou aqui uma situação que é extremamente complexa. Quando a gente propõe um tratamento, e isso, de repente, é muito mais na área dele do que na minha, porque a minha é mais fácil, o doente tem condição de operar ou não tem, e isso, minha decisão, por vezes, é mais fácil. Quando cai na dele, é o doente que vai ser tratado ou não vai ser tratado, e nesse tratamento, drogas de custos muito elevados. E aí pesa-se exatamente isso, qualidade de vida, tempo de sobrevida estimada, intervalo livre de doença, e eu pergunto, como é que a gente vai, na situação atual, definir o seguinte, olha, o senhor tem 80 anos, eu não vou lhe fazer, tem um câncer de mama, senhora, mas não vamos fazer esse remédio, porque esse remédio não está incluído no que a sociedade médica e a sociedade como um todo aprovou, porque quando a sociedade aprova, ela nunca pensa que ela vai ser individualizada naquele tratamento. Paulo, essa é uma decisão difícil. Eu queria saber como é que você se comporta nisso. De repente vai me ajudar também. Bom, essa primeira pergunta sobre idade limite, eu vou pedir que o Alfredo responda. Obrigado. Uma posição incômoda para falar aqui, mas acho que vai dar. Bom, se o limite inferior de idade é uma coisa bem estudada, e eu concordo com o senhor que o limite de 40 anos é o mais indicado, o limite superior ele é muito subjetivo e depende de cada paciente e de cada caso. Digamos assim, existem senhoras com 75 anos que têm Alzheimer, que têm mobilidade reduzida, que têm N comorbidades. E tem outras com 75 anos que dirigem automóvel e que vão aos nossos carros, aos nossos consultórios, dirigindo o seu próprio carro, têm autonomia, fazem planos, viajam, etc. Então, obrigado. Eu diria que a melhor resposta em termos de idade limite superior é uma resposta artesanal, aquelas que têm boa performance e que, se fosse possível, se eu tivesse o poder de dizer quantos anos de vida ela ainda vai ter, um bom senso seria que ela tivesse uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos de boa qualidade para frente, ela deveria fazer o screening mamográfico anual. Em resumo, essa pergunta é uma pergunta de resposta individualizada. Eu acho que eu vou usar a resposta do Alfredo, para mim também era uma boa saída individualizar, mas
Otávio, a sua pergunta é a pergunta realmente muito difícil, porque para qualquer médico, a ideia é tratar o paciente, certo? Como indivíduo, nós temos vamos dizer assim, um contrato de relação com aquele paciente que vamos fazer o melhor possível para ele. É um pouco injusto que nós peçamos aos colegas que estão, por exemplo, no SUS, que façam esse tipo de decisão. Mas não há como evitar. Hoje, o tratamento no SUS não está mais igual ao tratamento que se está disponibilizando para pacientes com doença avançada no sistema privado. Os números do Amazonas mostram bem que você começa a ter diferença de resultados. Hoje, um paciente com melanoma avançado tem um tratamento absolutamente distinto se ele tiver acesso à saúde suplementar ou ao SUS. Então, é sempre muito difícil, mas a decisão tem que passar pela sociedade, pelos seus órgãos de representação e determinar se há ou não há recurso e, novamente, o que vai ser determinado como valor suficiente para fazer com que haja um aumento da disponibilidade de recursos para esses medicamentos. Como médico, é muito difícil, Otávio. O que nós podemos fazer é exigir mais dos estudos de aprovação. Não é justo, por exemplo, se exigir uma quantia grande de recurso financeiro para um tratamento que prolonga a sobrevida em um mês. Certo? Isso às vezes acontece. Tem que ser distinto de algo como, por exemplo, trastuzumab no câncer de mama, que melhora a sobrevida da mulher em 2 anos. E na média, alguns muito mais. Então, uma hierarquização do benefício e uma relativação do preço baseado no resultado seria muito importante, porque as medicações estão vindo com o mesmo valor, quer elas melhorem em 1 mês, quer elas melhorem em 2, 3 anos o benefício do paciente. Não acho que isso é justo. Alguém da mesa gostaria de fazer algum comentário nessa primeira indagação do acadêmico Otávio Vaz? Não só estender a pergunta para o acadêmico Paulo Rovio. Eu acho que um dos aspectos mais complicados em relação a isso é o custo, quer dizer, o preço, na verdade, exercido por muitas dessas medicações. A gente vê, inclusive, que muitos desses preços que são estabelecidos pela indústria farmacêutica, na verdade, são muito semelhantes àqueles que são exercidos fora do Brasil. E uma das justificativas sempre é essa questão a respeito do custo da pesquisa e desenvolvimento, e vários estudos, inclusive muitos deles do MD Anderson, Dr. Cantarja, na verdade, o acadêmico Paulo Rovio tem uma publicação com um grande número de pesquisadores que há muitos anos atrás vêm buscando soluções. A gente sabe hoje que grande parte desse custo, na verdade, se deve ao marketing. Então, a pergunta é, quer dizer, como que, de fato, ocorre a precificação aqui no Brasil? Quer dizer, nesse processo, quer dizer, entre um e outro, ocorre esse fato que da Anvisa até a associação da ANS existe um estabelecimento desse preço. Qual é a política que, de fato, é utilizada no sentido de estabelecer e definir isso aqui no Brasil, quando comparado fora do Brasil? Então, vamos lá. A CMED é um órgão que, depois da aprovação pela Anvisa, faz a precificação do produto, autoriza um preço dentro do Brasil. O preço é sugerido pela empresa, naturalmente, há uma discussão e aprovação. O problema, e eu acho que o seu ponto é absolutamente correto, o problema é que o Brasil hoje tem mais ou menos 4% do mercado mundial de fármacos oncológicos. Os Estados Unidos têm 50% do mercado. Dos 50%, ou seja, do todo que os Estados Unidos consomem, metade, ou seja, 25% do total de drogas farmacológicas consumidas no mundo são pagos pelo Medicare. Medicare é o seguro do governo americano. No governo do George Bush Filho, houve uma aprovação de um projeto de lei que instituía pagamento pelo Medicare para drogas oncológicas orais. Alguns republicanos, na época, ficaram preocupados que o poder de barganha do Medicare seria tamanho que achataria as indústrias ao fazer a compra desses produtos. Então, eles colocaram em lei que o governo americano, via Medicare, é proibido de pedir desconto. Então, você tem uma situação que, quando uma medicação entra no mercado, ele tem 25% do mercado garantido de um cliente que paga bem e não pede desconto.
Os outros 25%, que é o resto do mercado americano, segue, porque se o Medicare paga, Aetna, Blue Cross, Blue Shield paga também. Então, ele já tem metade do mercado mundial. Eles não estão tão preocupados assim se 4% do mercado vai chiar ou não vai chiar. Certo? Então, o preço que é proposto para a CEMED vem alto. O que a CEMED faz hoje? Uma cesta de preços ao redor do planeta e se beneficia de descontos que tem havido em outros locais. E o preço que é aprovado no Brasil é o menor da cesta. Então, eles pegam diversos países onde o medicamento já está disponível e tentam pegar o menor valor. Mas é claro que o valor vai ser alto, porque ele é balizado dos Estados Unidos. Mesmo dando desconto sobre um preço muito alto, continua alto, né? Então, é um problema. Uma das soluções, a médio prazo, seria o Congresso americano derrubar essa proibição do Medicare de pedir desconto. Não faz sentido. E o americano sofre, porque as drogas mais caras do mundo hoje estão nos Estados Unidos. Todos os outros países têm algum grau de desconto. E eu concordo plenamente, a justificativa de que o custo é alto pelo desenvolvimento tecnológico é só parcialmente verdade. E o Contagion começou a cruzada dele. Contagion hoje o médico é responsável pelo tratamento de 10% das leucemias nos Estados Unidos. O serviço dele é tão grande que trata 10% de todas as leucemias. E ele mostrou claramente que uma determinada medicação, o inibidor de tirosina quinase, que foi aprovado em 2001, custava $40 mil por ano de tratamento. Quando chegou no fim da vida, ou seja, já tinha sido pago todo o desenvolvimento, quando chegou no fim da vida de patente do produto, estava sendo vendido a $100 mil por ano. E ele fala, mas como assim? Que tipo de amortização de investimento de pesquisa é esse que vai aumentando a população que usa, vai fazendo a amortização do gasto e você vai aumentando o valor? E por que chegou a 100 mil? Porque cada novo produto se testa um pouquinho mais acima para ver se o mercado consegue. Então, certamente é caro, medicação oncológica é caro para desenvolver, não é tudo ganho, mas eu acho que tem que haver uma discussão, porque os preços estão ficando num nível que nem os Estados Unidos vão conseguir pagar isso daqui a pouco. Com essa ideia, quer dizer, você teria alguma sugestão aqui para o Brasil? Quer dizer, como é que nós deveríamos nos portar? Quer dizer, haveria alguma sanção que deveria ser colocada? Não, eu acho que toda vez que você fala em sanção ou quebra de patente, etc., é contraprodutivo, porque, de novo, nós só temos 4%. Nós não temos uma grande alavancagem para fazer isso. O que o governo brasileiro poderia fazer seria fazer compra centralizada. Volume, aqui nós podemos pedir desconto. Eu acho que o Ministério da Saúde poderia ser mais ativo em buscar negociações em produtos de alto custo e mais, né, Daniel? Poderia começar a fazer decisões difíceis. Por exemplo, você tem 3 inibidores de tirosina quinase com perfil muito similar de atividade. Olha, traz os 3, vamos negociar aqui. Quem me der o menor produto vai ganhar o mercado do Brasil por X tempo. Eu acho que tem que ter certa criatividade, porque o caminho de você usar sanção ou quebra de patente acaba dando errado a médio e longo prazo. Eu acho que tem que tentar usar o mercado, o capitalismo a nosso favor também, como sociedade. Muito obrigado, acadêmico Marcelo Baczynski. Senhor presidente, senhores membros da banca, senhores colegas acadêmicos, convidados. Bom, eu começo também parabenizando os organizadores, apresentadores dessa mesa, que foi absolutamente fora dos padrões em relação à alta qualidade. E eu tenho, na verdade, 2 perguntas. Uma para o nosso geneticista, doutor Rodrigo, e uma segunda para a mesa como um todo. Eu vou começar pela primeira. Eu senti falta na sua apresentação em relação exatamente ao aconselhamento genético em pacientes portadores de BRCA1 ou 2, no sentido de como se comportar, e elas, obviamente, ainda quer dizer, diagnosticadas pré ou pós câncer de mama, e em período de fertilidade, ou já tendo uma prole, como se comportar em relação à prole. Quer dizer,
uma paciente é BRCA1 positivo, qual é a recomendação em termos de ter ou não filhos, por exemplo? Em tendo filhos, quando é que se começa, qual é a chance das crianças terem esse mesmo problema e quando é que se começa a investigação nessa prole e qual é a conduta nessa prole? E essa é uma primeira pergunta que eu gostaria de te ouvir depois. Para a mesa como um todo, eu estou trazendo, na verdade, uma angústia minha, um certo desalento, e já foi antecipado pela pergunta do nosso colega Tabaque. Quer dizer, se nós nos comportamos aqui, agora, não como médico que tem como única preocupação, a preocupação majoritária, o tratamento de qualidade do seu paciente, mas também como professores, como investigadores, né? O que nós podemos fazer? Quer dizer, nós sabemos que o que se faz é uma transferência de tecnologia, né? Quer dizer, dessas 60 drogas aprovadas nesse período que o Paulo mostrou nos Estados Unidos, que chegaram aqui 35, quer dizer, das que chegam no Brasil, todas vêm de fora, né? Quer dizer, o que nós fazemos é uma transferência de tecnologia, o que nós fazemos é uma eventual otimização do uso dessas drogas, né? Quer dizer, como é que, como investigadores clínicos, nós podemos colaborar para diminuir o preço, para aumentar a distribuição e o uso dessas drogas pela nossa população, seja no sistema público, seja no sistema privado. Enfim, qual é o nosso papel nesse problema de terapia do câncer, seja imunoterapia, seja quimioterapia, seja lá o que for, enquanto nós, investigadores e professores, e, enfim, membros da comunidade geradora de conhecimento no nosso país. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. A maior parte das síndromes de câncer hereditário são síndromes autossômicas dominantes. Significa que apenas um dos cromossomos, né, um alelo mutado, já é o suficiente para aumentar o risco de desenvolvimento da doença. Portanto, quando a pergunta a respeito de qual é a porcentagem da prole que pode ter também a mesma alteração genética, é de 50%, certo? Existe a possibilidade de ser feito alguma investigação antes, para que a gente possa evitar que essas crianças nasçam? Isso é uma questão extremamente discutida hoje nos nossos congressos, que é a possibilidade de fazer uma avaliação pré-implantacional de embriões. Então, você faz uma fertilização in vitro, nesses embriões que conseguiram ser formados, é retirada uma célula e feito testes genéticos para avaliar se esses embriões possuem ou não essa alteração. Caso eles possuam essa alteração, você tem o direito de selecioná-los para não incluí-los na fertilização. Esses embriões não podem ser descartados, mas você pode simplesmente não selecioná-los para colocar para fertilização. E esse tipo de tecnologia é algo totalmente factível hoje aqui no Brasil. Na maior parte das regiões brasileiras isso já é possível ser feito. E, infelizmente, a gente ainda não tem grande experiência aqui no Brasil em relação a isso, porque poucas vezes isso é discutido com os pacientes. Então, sim, pode ser feito uma análise antes de implantar, mas aí envolve um método artificial de reprodução humana. E a gente só investiga aqueles pacientes que potencialmente sejam portadores de uma alteração genética de predisposição a câncer na vida adulta, na grande maioria das vezes, porque a doença ela se manifesta na vida adulta. Testar crianças, você colocaria um rótulo nesse paciente, nessa criança, e você não daria nada de valor para ela não poderia utilizar essa informação para o seu benefício. Então, não vale a pena testar pacientes ainda na infância. Existem poucas exceções, que são alterações genéticas que podem desenvolver doenças ou cânceres na infância,
como, por exemplo, a síndrome de Li-Fraumeni. Nesse caso, como existe um benefício para aqueles que ainda estão na infância de fazer rastreamento ou tratamentos diferenciados, aí, neste caso, para essas doenças, a gente pode testar as crianças. Do ponto de vista da prática clínica, porque essa ciência ainda não está disponível para todos, a gente vê que nós podemos acompanhar a paciente, mesmo sabendo que ela é BRCA2 mutada, até os 38, 40 anos, quando aí sim começa a aumentar muito mais o risco, desde que tudo seja informado previamente. E, na grande maioria, elas optam por ter filhos, sim, mesmo mutadas. Porque elas não se sentem, tem uma questão ainda ética para ser discutida, e são vários fatores, e ela sente que, mesmo eu sendo mutada, eu tenho chance de ficar bem, não é uma sentença de morte. Então, a gente cuida há mais de 10 anos de famílias mutadas, que tanto masculino, quanto a prole masculina ou feminina, e tem que ficar num acompanhamento permanente. O aconselhamento genético não é uma vez, ele é anual, vamos dizer assim. E isso é muito interessante ver a reação das pessoas em termos de ainda assim querem ter filhos, mesmo que o médico ache que não, a gente não fala, porque a gente tem que fazer o diagnóstico precoce e o quanto antes, depois da prole, aí sim fazer a salpingoforectomia, essa não tem discussão. Eu queria agradecer essa adição, essa informação, a possibilidade de fazer a avaliação pré-implantacional é uma opção, mas não é obrigatório de forma alguma. E o que a gente tem que fazer também como oncogeneticistas é justamente tentar fazer um planejamento da prole. A gente tem que evitar, pelo menos conversando com as pacientes, que elas tenham filhos muito tardiamente na vida. A gente tem que tentar estimulá-las a terem filhos mais precocemente, e com isso a gente poder já começar a realizar as medidas de prevenção, e algumas delas envolvem cirurgias profiláticas, já numa idade que elas não têm um risco muito elevado de desenvolver a doença, que é justamente nessa fase, entre 35 e 40 anos. Acadêmico Moura Brasil. Por gentileza. Deixa eu comentar. Um dos aspectos, por exemplo, aquilo que foi demonstrado lá na apresentação é algo que realmente causa uma surpresa muito grande. Quer dizer, uma droga que é aprovada para tratar câncer de mama em março desse ano, nos Estados Unidos, e 2 meses depois é aprovada por uma indicação questionável aqui no Brasil, eu acho que o sistema tem um problema. Quer dizer, para tratar câncer de mama triplo negativo como primeira indicação, baseado em um único estudo, eu acho que isso foi um pouco... essa é a minha opinião pessoal também. Quer dizer, eu acho que isso pode representar uma alternativa, mas principalmente quando a gente vê que, do ponto de vista biológico, essa população é totalmente heterogênea, e muitos desses pacientes, de fato, não vão se beneficiar disso. Então, quer dizer, a questão não é do ponto de vista, vamos dizer assim, da resposta terapêutica, mas eu acho que o sistema que viabilizou isso tem algo que, enfim, eu acho que deveria ser analisado. Então, eu acho que essas questões, eu acho que não são uniformes. Eu acho que dentro aqui no Brasil, eu acho que é essa a impressão. Eu acho que as indústrias farmacêuticas exercem um poder muito grande. Acho que, de fato, elas devem ter um lobby intenso dentro dos meios regulatórios. Eu acho que essa me parece ser uma das áreas em que isso deveria ser, enfim, modificado, ou de alguma forma isso poderia ser implementado no sentido de viabilizar isso. Eu acho que o acadêmico Paulo mencionou é realmente um potencial muito grande que a gente tem de alguma maneira, exercer alguma pressão, mas eu acho que uma das formas, assim como está sendo mobilizado nos Estados Unidos, inclusive com a entrada de genéricos,
né? Quer dizer, hoje a gente está vendo algo, por exemplo, o Glivec, que foi mencionado pelo Paulo hoje, já existe uma forma genérica e isso reduziu o custo, não de uma forma significativa no tratamento da leucemia mieloide crônica. Então, eu acho que alguma forma nesse sentido deveria ser considerada para que a gente pudesse viabilizar isso, porque o que parece é que o sistema vai se tornar inviável lá também, quer dizer, não é que isso aqui é uma exclusividade nossa, mas eu acho que alguma coisa em relação à indústria farmacêutica deveria ser considerada. Mas eu entendi a sua pergunta e acho que ela é excelente. O que nós, como investigadores, poderíamos fazer para tentar mudar do outro lado, né? Talvez aumentar a disponibilidade de uma medicação tupiniquim, vamos dizer assim. E tem algumas empresas bravas e corajosas que estão tentando. A gente poderia listar algumas empresas nesse sentido. Mas a verdade é que nós precisaríamos destravar o nosso sistema regulatório. Eu fui presidente da Comissão Científica da Anvisa há uns 6 anos e nós conseguimos, por exemplo, convencê-los de que a Anvisa tinha que ser célere na análise dos estudos clínicos. Saiu uma portaria, então, da Anvisa, uma diretriz dizendo que, passado 90 dias, se não houvesse óbice, os estudos estavam automaticamente aprovados, com exceção de estudos nacionais. Aí, a nossa reação de toda a comissão, que estava sentada ao redor deles, mas como assim? Então, se o estudo vier de fora, vai ter uma aprovação célere. Se for de um produto brasileiro, aí não tem limite de tempo. Se foi de fora, alguém já olhou, então já deram uma olhada, já tem jeito. Se for nacional, nós temos que sair do zero, tem até uma certa lógica. Mas, poxa vida, nós estamos automaticamente colocando o nosso investigador, a nossa indústria, atrás da bola 8, né, na sinuca. Então, nós temos que começar a destravar o sistema de pesquisa, porque nós temos bons cientistas. E tem indústrias grandes que estão dispostas a investir, mas estão investindo fora do Brasil em novas tecnologias por causa do sistema regulatório, que é um pouco complexo, né? Acadêmico Moura Brasil. Por gentileza. Marcelo, acho que não tem, obviamente, uma resposta fácil, nem resposta única. Eu acho que algumas estratégias podem ser pensadas. Muitos desses tratamentos são aprovados para uma população de pacientes talvez pouco discriminadas. E certamente o avanço, como foi feito em determinadas áreas, de se encontrar biomarcadores de seleção, né, daqueles que vão se beneficiar, ou às vezes daqueles que não vão se beneficiar, eu acho que são caminhos que os investigadores podem seguir. Acho que uma outra estratégia, um outro exemplo, seria reaproveitamento, de repente, de determinadas drogas que já tiveram a patente quebrada ou que, eventualmente, tem genérico disponível. Acho que, em função do conhecimento molecular que existe hoje, que não existia, então, talvez algumas drogas que já passaram por todos esses processos possam ser reaproveitadas em indicações distintas. Então, acho que são só ventilando algumas das possibilidades que acho que seguem para os investigadores brasileiros. Mais algum palestrante da mesa deseja fazer alguma consideração sobre a pergunta do acadêmico Baczynski? Então, tem a palavra o acadêmico Moura Brasil. Senhor presidente Novelino, senhores membros da mesa, parabéns pela maravilhosa sessão da tarde, os senhores acadêmicos, convidados. Eu queria colocar uma observação aqui, talvez seria para o acadêmico Hoff. Ele mostrou aqui que hoje, por exemplo, em termos de Brasil, talvez o que se poderia investir assim seria alguma coisa em torno de, baseado no PIB, de $10 mil por ano, alguma coisa desse tipo. Isso poderia dar para pacientes, por exemplo, com câncer de mama, em certos casos, como a gente viu, uns poucos anos de vida, talvez melhoraria a qualidade, a sobrevida em alguns anos. Então, vou passar um pouquinho para a minha área. Hoje começa a se fazer tratamentos genéticos em oftalmologia, e a gente já tem certas substâncias que estão começando a ser usadas, o Luxturna, por exemplo, para retinose pigmentária, que poderia dar 40, 50, 60 anos de visão para um jovem, ao custo inicial, não se sabe quantas vezes teria que ser repetido, de $900 mil por aplicação. Como é que a gente se aplica isso ao Brasil? 2 anos de melhor sobrevida para um câncer de mama ou 50 anos de visão para um jovem?
Obrigado. Está aberta a palavra para quem quiser comentar. Eu tenho que responder? Há um detalhe. Quando você leva o quali, como é uma expectativa de vida muito mais longa, o custo vai baixar bastante em termos de quali, porque vai ser dividido pelos anos todos de benefício do produto. Porque ele se aplica, certamente não é sobre drogas oncológicas o quali, se aplica a qualquer tipo de intervenção médica. Então, se for uma aplicação única de $900 mil e der 40 anos de visão, o quali vai cair bastante, não vai ser tão alto assim, não. Bom, isso a gente não sabe. Agora, a verdade é que nós temos duas realidades, né? Uma é essa mais subjetiva, ou essa discussão que nós temos um pouco abstrata, e outra é a realidade. Se você chegar para o secretário de saúde e falar assim, olha, é $900 mil para aplicar num indivíduo, ele infarta, né? Tem o custo da droga e depois para tratar o infarto do secretário da saúde. É complicado. Eu não sei a resposta. Mais alguns senhores acadêmicos desejam fazer Senhor presidente, algum comentário? Pois não, queria acadêmico fazer um Tabak. comentário, uma pergunta para o professor Bines. Uma das questões, eu acho que realmente me incomoda naquela questão do diagnóstico precoce e do tempo dos 60 dias, é que, na verdade, a lei dos 60 dias começa a contar a partir do diagnóstico. O problema no nosso sistema, é quanto tempo leva para você fazer o diagnóstico. Quer dizer, na época eu estava olhando realmente a descrição da lei, o que é mencionado não só o diagnóstico, é o diagnóstico no prontuário do paciente. Então, a gente pode imaginar como que isso acontece em relação à definição desse estado. Então, a questionamento diz respeito à questão da região norte, em que a gente vê que a incidência da doença é bem menor do que na região sul. Como que os fatores relacionados à coleta de dados naquela região foi contemplada no estudo e se existe alguma hipótese trazida sobre essa questão da incidência dos triplo negativos naquela região, se existe alguma, enfim, alguma conjectura sobre por que isso aconteceria? Olha, concordo que essa questão de tempo do diagnóstico acaba sendo falacioso, em termos de realmente o tempo é muito maior, né, desde a percepção inicial, ou desde a palpação inicial até realmente. Então, acho que tem um falseamento desse tempo que, na verdade, é muito maior do que esse. Em relação à questão dos dados, eu acho que é possível, sim, né, quer dizer, na evidência que a gente tem aqui dos dados do país, de que parte desses números da região norte sejam de subnotificação. Acho que isso a gente não tem talvez como controlar. Dos dados do Amazonas, em relação ao subtipo, acho que pode ser uma questão real. Eu acho que uma questão biológica, de origem dessa população distinta da população de boa parte do resto do país. Eu acho que é possível também uma questão técnica, a questão de essa avaliação por imunistoquímica, não tem uma revisão central desse diagnóstico, e as fases de preparação dessas lâminas desse material, o tipo de formol em que esse material é conservado, a quantidade e a duração, podem levar a um aumento de tumores que não expressam esses receptores falsamente, né? A gente teria um falso negativo. Então, acho que assim, não são dados definitivos, acho que deve-se ir adiante nesse sentido. Nesse tópico, eu queria fazer um comentário. Essa lei dos 60 dias é após o diagnóstico definitivo, mas, às vezes, entre a suspeita diagnóstico e o diagnóstico definitivo, se toma mais tempo, muito mais tempo, do que esse intervalo diagnóstico definitivo para o início do tratamento. Por quê? A questão da mamografia alterada e que precisa de uma biópsia está completamente sem solução no Brasil pelo SUS. Depois, quando você faz a biópsia, existe
cerca de 20%, 25% de resultados inconclusivos. É bem diferente o inconclusivo do SUS do inconclusivo dos serviços de excelência. Depois, quando a cliente tem esse anátomo, porque ele pode ser entregue a ela, ou ela tem que buscar, ou algum assistente social deve se contactar com ela. É muito difícil a dinâmica desse anátomo chegar na mão da paciente. Bom, enfim, quando chega, ela tem que levar para o médico. Aí, quando o médico pega o exame, ele viu lá, está faltando a imunistoquímica. Eu vou ter que pedir a imunistoquímica. Vai começar um outro ciclo de demora. Ou seja, o problema é mais sério, como disse o Bines na sua resposta, do que parece. Então, temos muitos pontos, muitos gargalos aí atrapalhando, e, sem dúvida, está morrendo gente que não iria morrer se o sistema fosse mais eficiente. Queria só fazer um comentário também em relação à diferença dos subtipos e em relação à região. Sabe-se que, por exemplo, populações afrodescendentes, elas têm uma maior prevalência de tumores triplo negativos. E a gente ainda sabe muito pouco sobre a região norte, sobre a população da região norte também em relação a isso. Não foram feitos grandes estudos populacionais, talvez o Amazonas, um grande estudo nosso recente em relação a isso. Então, talvez tenha também uma modificação em relação à parte, o background genético da população a depender da região. Hoje eu vivo numa cidade, Salvador, que 80% da população é afrodescendente. Então, muito provavelmente, naquela região eu tenho uma alteração bastante significante da proporção de subtipos de triplo negativos que eu realizo o tratamento. Muito obrigado. Queria fazer um comentário aqui. Quando a Mayra apresentou as leis todas, tudo que a FEMAMA esteve envolvida, a gente vê aqui no Brasil tem aquela coisa que algumas leis não pegam, né? A lei existe, mas ela ou não está regulamentada, ou não é cumprida. Mas o que a gente vê, por exemplo, em relação à cirurgia reconstrutora, é um direito que toda mulher tem a fazer a reconstrução dela. Isso no serviço público é feito muito precariamente. Acho que menos de 10% das mulheres têm acesso. Agora, isso teve um impacto muito grande na saúde suplementar, porque o fato dessas leis existirem, apesar do governo que a criou, não as cumpra, o que existe é o seguinte: a saúde suplementar acaba sendo obrigada. Então, isso trouxe um grande benefício para as pacientes que se tratam no sistema suplementar. Eu queria que você comentasse isso, qual tem sido a sua experiência nisso, se isso é realmente como tem acontecido. O fato de as leis não se cumprirem não é o problema da lei, né? É o problema de como a gente encara isso, porque sempre tem uma maneira. Por exemplo, Tabaque, quando você fala que no original estava escrito a partir do anátomo patológico, e o Ministério da Saúde fez uma portaria 6 meses depois, derrubando isso e dizendo que era quando entrasse no sistema. E não havia sistema funcionando. Então, além de a gente brigar pela lei, a gente tem que derrubar portarias dizendo que portaria não tem eficácia de lei. Então, a fiscalização que eu falo é exatamente nesse sentido, Maurício, já tinha uma lei desde 1998 falando da reconstrução mamária. Só que todo mundo ficava para tardia, todas ficavam no SUS para tardia, e menos do que 10% reconstruía em algum momento. Não, né? Então, a gente brigou, então, pela imediata, a não ser condições adversas de doenças concomitantes. Claro, sempre há uma exceção. Mas a grande regra, aqui os colegas cirurgiões aqui, a gente quase consegue operar todas com reconstrução imediata, se tiver indicação. Então, eu acho que essas leis, aqui no Brasil, elas têm ensinado mais numa questão positiva, até de conscientização da população, porque a gente faz campanhas em cima, conscientização dos próprios médicos.
que às vezes não entendem, principalmente os médicos de posto de saúde, não entendem a prevalência do câncer no Brasil. Então, o nosso discurso atualmente, e conversando olho no olho com o pessoal do Ministério, é que é tão prevalente e a carga do câncer é tão grande, tão prevalente, a carga do câncer é tão grande. E o abismo entre o tratamento da doença avançada e a doença inicial, entre SUS e privado, é muito grande. Então, a questão é assim, vamos fazer com que isso seja uma questão de atenção primária. É tão prevalente. Pô, cardiovascular é primário. O médico do posto, ele tem todos os sinais lá de risco e está dando muito certo, porque já estamos com uma diminuição de mortalidade importantíssima no cardiovascular. Então, na verdade, eu acho que assim, se nós não tratarmos nesse momento com todo esse custo, não estou falando de valor agora, estou falando de custo, com toda essa história, não tem dinheiro, não tem, nós temos que fazer o que tem. O que tem é tratamento do câncer inicial. Isso tem no SUS e não é muito diferente do que na medicina privada. Mas, Mayra, só... Muito obrigado, acadêmico Paulo Rotto, quer fazer? Não, é um contraponto só. Eu fico preocupado, porque quando a gente fala dessas duas leis especificamente, agora estamos falando da lei dos 30 dias, o que está acontecendo um pouco é que o legislativo fica satisfeito consigo, me dá um tapinha nas costas, eu atendi, eu resolvi o problema. Agora, fez uma lei bem intencionada, e nenhum de nós acha que tem que levar mais de 60 dias para tratar e acha que a mulher tem que fazer a reconstrução imediata. Estamos 100% de acordo. Mas não se ganhou uma sala de cirurgia, e uma reconstrução normalmente é 3 vezes o tempo da cirurgia para tratar o câncer, com muita gente esperando para tratar, então você vai parar o centro cirúrgico, entre aspas, para fazer a reconstrução. Não aumentou o número de anestesistas, cirurgião, sala cirúrgica. Nos 60 dias não se aumentou a disponibilidade de médicos para atender, e mais, na lei e na portaria, a penalização ficou no prestador. Então, ou a gente imagina que estes hospitais todos estavam sentados para trás, sem fazer o que podiam, e agora vão trabalhar para fazer, ou eles já estavam sobrecarregados, e agora, além da sobrecarga, tem a pressão, porque vai ser descontado de um orçamento que é insuficiente, por eles não cumprirem uma meta que foi empurrada de cima, sem se fazer uma provisão orçamentária. Quando os Estados Unidos têm uma lei que vai passar no Congresso, existe um escritório de contabilidade do Senado e do Congresso que apresenta, vai se precisar de X dólares para que essa lei possa ser implantada. Se passar estas leis muito bem intencionadas, corretas, mas sem nenhum centavo de recurso adicional para que elas pudessem ser cumpridas. Então, na lei dos 60 dias, muitos hospitais estão fechando a fila. Quando chega em 59 dias de espera, fecha, não aceita mais ninguém, senão eu vou passar os 60 dias e vou ser penalizado, vai sair do meu orçamento que já é parco. Então, não ponho ninguém na fila. Aí fica esta mulher procurando onde ela vai se tratar. Então, há que se tomar cuidado, porque só a lei não resolve, se você não disponibilizar a infraestrutura por melhor intencionado que ela seja. Muito obrigado, acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, o último comentador. Eu gostaria de cumprimentar todos os expositores, não? Foi extremamente interessante essa exposição e ela ilustra tão bem as desigualdades do nosso país, os Brasis que nós vivemos, né? Quando nós vamos conversar com os nossos alunos e explicar para eles o que será o sistema de saúde, onde eles irão exercer a profissão, nós frequentemente passamos por um gráfico que mostra o investimento em saúde no Brasil. O investimento em saúde no Brasil, nós sabemos que está muito aquém do esperado, mas o que chama ainda mais atenção é o fato de que
Diferentemente da maior parte dos outros países, inclusive os países mais pobres, a maior parte do investimento ela não é feita na saúde pública. A maior parte do investimento é na saúde privada. Então, quando nós imaginamos que mais de 50%, põe lá, 55% é saúde privada e 45% é pública, nós vamos imaginar que esse recurso que vai para a pública, ele beneficia 210 milhões de pessoas. E os outros 50% beneficia 47 milhões de pessoas. Muito bom. E essas 47 milhões de pessoas, portanto, recebem um recurso que é aquele destinado a todo brasileiro mortal, mais aquele que vai para eles, que é o equivalente ao que se aplica em todo o restante da população. Então, se você tem um investimento em saúde de entre 300 e 400 dólares por ano para todo brasileiro, para aquele que tem um sistema que está no sistema suplementar, ele tem talvez 5 vezes isso ou 4 vezes isso. E isto é um fato. Mas agora a gente precisa pensar assim, bom, eu queria dizer para eles quais são as consequências disso. E eu vou, daqui para frente, usar esses slides que aqui foram apresentados, mostrando as diferenças de sobrevida no sistema público e no sistema privado, que ilustram perfeitamente bem, eu acho que até do ponto de vista numérico, me dá a impressão de que isto caminha paralelamente à nossa realidade em termos de investimento. E eu fiquei imaginando que aqueles 3 vezes o PIB per capita que foi mencionado, se isto seria factível num sistema de tantas desigualdades como os que temos aqui no Brasil. Fiquei também pensando o que será que faz, quais são os motores dessas diferenças. Aquele que só tem a alternativa do sistema privado, talvez seja mais exposto aos fatores predisponentes ou causais dessas doenças. Talvez ele tenha menos acesso ao diagnóstico, talvez tenha menos acesso ao tratamento, e muito provavelmente as condições de saúde dele durante o tratamento não são as mesmas condições de saúde que tem o outro grupo, que é o grupo do privado. Como nós vamos vencer essas desigualdades? Aqui nós temos ilustrado nessa noite claramente os resultados das desigualdades na oferta de atenção à saúde no Brasil. Muitíssimo obrigado aos senhores. Muito obrigado, acadêmico José Lídio Gomes do Amaral. Nós temos que encerrar a sessão, bom? E, em nome do presidente Jorge Alberto Costa e Silva, eu queria me congratular com os organizadores desse simpósio, já foi dito aqui por vários acadêmicos, o acadêmico Daniel Tabac, Paulo Hoff e Maurício Magalhães. Eu queria também agradecer a honra que nós tivemos de ter palestrantes de alto nível, o que eleva mais o nível desse simpósio. Agradecer os comentários pertinentes e brilhantes dos senhores acadêmicos, agradecer a presença de convidados que até o fim desse simpósio permaneceram em nossa casa. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a sessão.